Boa noite a todos. Mais um Conversa com Cacau. Hoje entrevistando a super campeã de natação, a Carla Arruda. Boa noite, Vinícius, Paulão, Marisa, Biancão. Boa noite para vocês. Boa noite, Marisa. Boa noite, Renata. Sabugo não, eu já falei que não é para chamar de Sabugo, hein? Boa noite, Tony. Boa noite, Sueli. Boa noite, Amílcia. Júlio, boa noite. Vamos ver se a Carla já entrou. Opa, já tá aqui a Carla. Tô te chamando, Carla. Não sei se foi. Ué. Agora foi. Boa noite, Juliana. Até mais. Bom, pessoal, vamos ajeitar a sua câmera um pouquinho aqui. Eita. Agora acho que sim. Beleza. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. É um grande prazer que a gente tem o prazer de receber hoje a Carla Arruda, nossa super campeã aqui, botucatuense. Hoje vai ser um pouquinho diferente, aí o pessoal do futebol aí vai conhecer alguma coisa de outro esporte agora, da natação, mas vamos falar sobre esporte. É um prazer muito grande, viu, Carla, estar te recebendo aqui. Vamos ter aí um bate-papo aí, com certeza vai ser bastante enriquecedor e vamos conhecer mais um pouquinho sobre você e sobre a sua carreira, tá bom? Então, meu boa noite, é um prazer receber você. Boa noite, Cacau. Tô muito feliz com esse convite, né, de estar falando sobre a minha carreira como nadadora, professora e treinadora aí na cidade de Botucatu. Não, isso aí, com certeza vai ser bastante enriquecedor, a gente vai ter aí uma oportunidade de falar bastante sobre esporte, né, que isso acho que é o mais Sim, importante, né? exatamente. Tá. Eu sou um Pessoal, pouco tímida, viu, Cacau? não, fica tranquilo. Não, isso aí fica sossegado. Vamos conversando sobre isso. Fica Uhum, tranquilo aí, o pessoal tudo de casa e tem os seus seguidores também. Com certeza o pessoal te conhece aí. Então você uhum, fica tranquilo quanto a isso aí. tá bom. Então, cara, só licença um minutinho. A gente aqui na nossa live aqui nós temos os nossos apoiadores, né? E que a gente vai fazer o sorteio, o já tradicional sorteio Uhum, dos brindes, né? Então, a Lalane Croquetes, né? Do Regis e da Elaine lá, telefone 997985092, vai patrocinar duas bandejinhas de croquete e o Fernando da Esqui Sorvetes, uma sobremesa, né? Que as pessoas que acertarem a nossa pergunta, né? Uma pergunta muito interessante hoje, vão concorrer ao final da live a esses brindes que citamos agora. O, a pergunta é a seguinte: a Carla, que está nos dando prazer hoje a gente poder conversar um pouquinho com ela aí, ela é a maior recordista de medalhas em jogos regionais e jogos abertos. Né? É a botucatuense com mais medalhas em jogos regionais e jogos abertos. E a gente gostaria de saber quantas medalhas a Carla conquistou nesses vários anos aí de jogos regionais e jogos abertos. Então, quem acertar a pergunta vai estar concorrendo aos brindes que a gente está sorteando. Carla, para iniciar, vamos falar um pouquinho de você, né? A Carla lá sim. pequenininha, né? Uhum. A Quando Carla tudo começou, como começou lá atrás, né? Um tempinho atrás, ó. é, Tem gente já respondendo aí, ó, foi na mosca aí. Vamos seguindo aí que o então, quando você começou lá no clube, no clube, né, uhum, a família da na Carla morava Botucatuense. ali
na Botucatuense, né? A família da Isso, Carla morava ali. Depois nós vamos falar também um pouquinho sobre a família, né, Carla? isso. Aham. E assim, você vem de uma família que vem de uma família que de esportistas, que a sua irmã Cláudia também na natação, a Guga no tênis, Isso. a Guga no tênis, o Batata, seu cunhado, no futsal, né? Jogando coisa, Aham. e o pequenininho, né? O filho desse, filho do Começando Batata agora, da né? família, está começando no futebol e é um craque. Então, é Isso. uma família de esportistas. Como que chegou nisso, o cara? Como que era lá a infância? Como que era isso? Então, nós crescemos dentro de um clube, né? Nós tivemos a sorte grande, né, de estar ali dentro do clube. E aí, por Certo. segurança, meus pais sempre se preocuparam, porque as piscinas ali antigamente, né, quando nós éramos pequenas, não tinha nem grade, né? Elas não tinham a separação, né, do clube. Tá? Então, a gente tinha acesso à piscina à vontade. Então, por preocupação, assim, meus pais vão colocar na natação essas meninas, que a gente adorava a água. Então, lá pelos 4, vamos a aprender natação. Cortou um Então, pedacinho, nós tivemos como. Carla, só um segundinho, cortou um pedacinho, então se voltar um pouquinho, tá? É, tá. E aí, por segurança, né, meus pais decidiram colocar a gente na natação para a gente poder estar aproveitando mais o clube também, porque como eles trabalhavam muito, não tinham tanto tempo de estar, às vezes, junto com a gente ali. Né? Nós tínhamos o babá, que cuidavam de nós, né? Nós éramos em quatro irmãs pequenininhas ali. Então, a gente começou a nadar. E meus primeiros instrutores foi o seu Itamar Ramos, né? O seu Itamar Ramos foi um treinador da Botucatuense, né? Ele morou muito tempo aí, depois ele foi embora de Botucatu e retornou depois há uns anos atrás e veio até fazer parte da equipe master que nós tínhamos na época, né? Que era a Botu Master aí. Foi uma alegria imensa ter tido, né, o primeiro professor de natação que ensinou você a nadar, de repente está ali como seu companheiro de equipe nadando junto com você. E a gente teve também o Paulinho Lozano. O Paulinho Lozano também foi um professor nosso quando a gente era pequenininha. Mas aí a gente aprendeu a nadar, eu e a Cláudia, né, a minha irmã gêmea, nós aprendemos a nadar e paramos de fazer as aulas de escolinha. Ficávamos só curtindo o clube, brincando de bola, porque a gente gostava de fazer tudo, né? A gente tinha a mãe de uma amiga que jogava tênis e a gente adorava ficar na quadra de tênis vendo ela jogar o tênis ali. E aí, como nós gostávamos tanto de piscina, nós ficávamos direto na piscina na parte da tarde brincando. E aí nós ficávamos na raia 6, que na piscina térmica só ficava a raia 6 livre para sócio. E a equipe, que na época era o Xiri, que era o treinador, eles ficavam treinando e a gente, nossa, tinha aquela vontade, né, de nadar, de competir. Então a gente ficava copiando os treinos que os atletas estavam fazendo. E uma vez o Cid Teixeira, que era presidente da natação na época, ele viu eu com a Cláudia brincando e disputando, né, fazendo um esforço danado ali. Ele perguntou: vocês gostam de nadar? Né? Já a gente gosta. Ah, vocês não querem fazer parte da equipe aqui da associação? Vocês não querem entrar no aperfeiçoamento, tal? Nós queremos, tal. E aí, em julho de 1987, a gente recebeu esse convite e começamos a fazer parte da equipe de natação. Nós começamos no aperfeiçoamento, na parte da manhã, né, com o Xiri, e aí foi o começo de uma longa carreira aí que já se estende por 33 anos na minha vida. A Cláudia, ela nadou uma época, nadou bastante. Na escola, infelizmente, nós separamos de classe um ano, então eu fiquei estudando na parte da tarde, continuei meus treinos na parte da manhã. E a Cláudia teve que estudar na parte da manhã e ela teria que fazer os treinos na tarde. Então, a Cláudia, aí eu continuei no aperfeiçoamento e ela foi parar na equipe com o Barraca, que eu até vi o professor Barraca aqui presente na live, um super treinador. E a Cláudia, olha, tem que confessar, hein, Barraca, a Cláudia sofreu bastante, viu? Ela chegava em casa morta dos treinos, que eram bem pesados, bem fortes. Mas foi uma época boa, que ela amadureceu bastante também. E ela continuou nadando até o ano de, acho que 93, 94. Depois disso, nós duas nadávamos e jogávamos vôlei. Por sermos alta, nós fomos escolhidas, né, na escola para integrar a equipe de vôlei da escola, para disputar os campeonatos
estudantis, né, todos esses campeonatos que tinham na escola. Eu, a princípio, eu comecei com uma má vontade, porque eu não gostava de vôlei, só queria estar nadando, nadando, nadando. Mas foi legal também fazer essa parte do vôlei. E aí, como era alto, comecei a jogar, a Cláudia começou a me incentivar, gostei bastante. Só que chegou uma época que nós tivemos que decidir, que o Carlão, ele montou, né, uma equipe feminina, ele escolheu as meninas aí de todas as escolas, ele fez uma pré-seleção aí, escolheu um time, montou um time com mais ou menos umas 40 meninas para treinamento, e eu e a Cláudia estávamos no meio dessas meninas, né, para fazer parte desse treino, que a intenção foi que o clube montasse uma equipe de vôlei feminino para disputar um paulista aí. E aí começamos a treinar também, então ficou meio complicado. Natação, vôlei, às vezes você estava cansada do vôlei, tinha que ir para natação, então ficou meio complicado. E aí a equipe foi tão bem sucedida assim que eles decidiram federar o vôlei na associação, na Botucatuense. E aí com essa federação, eu e a Cláudia teríamos 2 federações. E poderia correr do que ter uma competição no final de semana e a gente ter que decidir para onde iríamos, né? Vôlei ou natação. Aí a Cláudia, de imediato, eu vou parar de nadar, vou ficar só jogando vôlei, porque eu gosto das meninas, da companhia e tal. E eu fiquei naquela dúvida e eu fui e conversei com o Xiri na época. Puxa, Xiri, né? Eu gosto também do vôlei, acabei, né, gostando. O que eu faço? Aí o Xiri comentou comigo assim, falei, olha, Carla, é uma escolha difícil, né? Você gosta das 2 modalidades, só que infelizmente pode acontecer de você ser chamada, né? Ter um campeonato dos 2 no mesmo dia, né? Então você tem que se decidir. No vôlei você depende de mais 11 meninas, né? Para o time vencer e tá indo em diante. Você tem que dar o máximo porque só entram 6 na quadra. Então às vezes pode ser que você entre jogar, pode ser que você fique no banco. E na natação você vai estar treinando, eu estou aqui como seu professor, né, técnico, passando todas as orientações, dando o máximo, né, pegando no pé, tudo te orientando, mas aqui o resultado é seu, porque é você que está fazendo sacrifício maior. Eu estou aqui para te orientar, então o resultado que você tiver na natação, esse mérito é seu. Você não precisou da ajuda de ninguém. Eu fiquei pensando, falei, nossa, realmente, né? E no vôlei, o Sabará, na época que estava treinando a gente, ele quis que eu fosse levantadora, porque eu era mais baixa, né, das meninas ali no ataque, então ele queria que eu fosse levantadora, começou a me treinar para levantadora e eu não era muito fã. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para natação, que na natação eu gosto mais. E aí continuei na natação. E aí, como uma família, né, de esportistas, eu e a Cláudia, acho que nós acabamos incentivando bastante, né, a Guga, minha irmã também, e ela foi para a área do tênis de campo. Então, desde pequenininha, ela treinou bastante. O treinador, na época que tinha, eu não lembro o nome dele, só lembro do apelido dele, que era Bochecha. Ele dava treino para ela, e tinha o João também, que viram nela um grande talento, né? Desde pequena. E aí eles começaram a treinar a Guga. A Guga chegou aí para os campeonatos paulistas também de tênis, teve excelentes resultados. E aí o Batata, né, que é o meu cunhado, né, que a minha irmã conheceu ele aí através do esporte, né, do futebol na associação aí. E tem o Batatinha agora, né, que é o Miguelzinho, e o Miguelzinho adora futebol. E a Carolina, minha irmã, incentiva muito ele, o pai e a mãe também incentivam bastante. Então, acho que a família de esportistas aí, um acaba incentivando o outro, né? Não, e com certeza. Só mandar um abraço para o Douglão, tá sempre nas nossas lives aí, viu, Carla? Ele é um grande jogador de futsal, né? Marcou época aqui no Brasil, na seleção brasileira e tudo. Um abraço, viu, Douglas? Muito obrigado. Uhum. Estamos prestigiando aí. Muitos comentários aí. O Cabeça, meu irmão, falou que ele começou também com o professor Itamar, mas olha o que deu cabeça, olha o que deu a Carla. Olha a diferença, né? Eu também aprendi a nadar com o professor Itamar, acho que muita gente aqui na cidade, né? E também muita gente passou pela mão do Barraca, né? O professor Barraca era na minha época ali, né? Um pouquinho que eu fiquei ali na associação, ele era do aperfeiçoamento. Isso. Né? Saía da escolinha para o aperfeiçoamento, mas eu e o Cabeça paramos por ali, não tivemos mais. Aprendemos a nadar e fomos embora. Nós somos do futebol, né? Não adianta. Carla, deixa eu, como a nossa audiência é rotativa, né? Pessoal, é o seguinte, para quem quer concorrer aos brindes da Lalane Croquettes, hoje com
novidade, o Regis acabou de entrar aí, novidade da Lalane, croquetes de camarão com catupiry, ó, tá bom, hein? Esse aí é top. Delícia. Esse é bom demais, né, Carla? Duas Opa. bandejinhas de croquete e uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Para quem acertar, a Carla aqui embaixo, né? Ela é a recordista entre os atletas botucatuenses de conquista de medalhas nos Jogos Regionais e Jogos Abertos. Então a pergunta é quantas medalhas que a Carla conquistou, né, em todos esses anos aí de sempre ganhando Jogos Abertos, Jogos Regionais. Então, quem responder a pergunta corretamente vai concorrer ao final da live aos brindes que a gente colocou. Douglas, tô devendo o croquete, ó. Ou a gente indo para Sorocaba, ou você vindo aqui, com certeza nós vamos levar o seu croquetinho aí, ou você vai comer aqui com a gente, tá? Tô devendo mesmo. Vamos falar então, Carla, Uhum. vamos falar um pouquinho dessa questão dos jogos, dos jogos regionais, jogos abertos, né? Então, assim, É, a gente que acompanha sabia sempre que quando ia começar os jogos regionais, uma certeza a gente tinha, durante muitos anos. As medalhas da natação feminina ali estão garantidas, que a, sim. que a, que a Carla vai levar, a Cláudia também ganhou bastante, né? A Cláudia também foi. Também foi, ganhou bastante, mas assim, a gente sabia que a Carla ia ganhar os regionais. Isso aí já era uma coisa certa, né? Aí como que foi isso? Esse favor, você chegava com favoritismo lá em quatro provas, né? Pelo que você me falou, né? É, E como que era? Como que era você chegar como favorita? E como que foram esses anos de jogos regionais? Passa pra gente, por favor. esse chegar com esse favoritismo era bem complicado, né? Uhum. Porque os jogos regionais sempre chegava numa época em que a gente estava na fase, né, final do treinamento, já tinha participado do Campeonato Paulista, então já eram treinos um pouco mais leves para a gente poder dar início, né, no mês de agosto, na segunda etapa, né, do treinamento para os campeonatos de verão. Então, Sim. quando nós íamos para os jogos regionais, às vezes essa pressão até atrapalhava um pouco, porque não tem como você ser favorita, né? Você vai lá com a intenção de fazer o melhor para a sua cidade, porque é diferente quando eu vou para o Campeonato Paulista, eu vou pelo meu clube. Ah, mas tudo bem, vou para o clube, né? O resultado que eu tiver nesse Campeonato Paulista, ou brasileiro, ah, que legal, foi pelo clube. Agora, parece que quando você vai para os regionais, jogos abertos, que você vai representar na sua cidade, parece que o peso é maior. E essa cobrança a gente sempre teve que tentar administrar, né? Às vezes meus amigos da natação, a gente ficava até um pouco irritado, né? Porque a gente nunca teve assim tanto apoio, né? A gente ia lá porque gostava de estar representando a cidade e tal. E eu nadava as provas de 200, 400 e 800, que eram as minhas provas, né, as minhas especialidades. O 100 livre ou 400 medley, às vezes acontecia de eu estar nadando para tentar fazer um ponto ali para a equipe. Porque cada atleta, né, pode nadar, cada prova pode nadar 2 atletas da cidade. Então, 100 livre, 2 meninas, então pegava sempre os melhores tempos e depois o treinador ia vendo lá qual era a melhor maneira, né, de fazer o atleta que entrasse para estar fazendo a maior contagem de pontos, porque além das medalhas que a gente pega, tem a equipe, né, a cidade campeã no final das 4 etapas. Tanto os regionais quanto os abertos são 4 etapas na natação. Então é a competição mais gostosa que tem, mas ao mesmo tempo era mais estressante por ser 4 etapas. O tempo de descanso e recuperação que a gente tinha de uma etapa para outra era pouco, né? Então, teve épocas que foi difícil. Eu chegava lá, o pessoal, ei, já chegou a medalhista, já vai ganhar, que não sei o quê, sabe? Aí você tinha o horário que você tinha que dormir no alojamento, que alojamentos regionais entram todas as modalidades. Aí você ia dormir 10 horas, você tinha que estar descansando, porque 6 da manhã você já estava acordada, aí o pessoal chegava fazendo aquela bagunça. 11 horas, meia-noite, aí você dormia mal. Aí no dia seguinte o pessoal veio, ei, vai lá, vai ganhar. E você já sabe, eu era uma que ficava meio brava, sabe? Fala assim, ah, vai ganhar, você não me deixou nem dormir direito, né? Mas era uma competição, sempre foi, né? Uma competição muito gostosa. Tanto eu como as nadadoras que teve por Botucatu, né? Juliana Almeida, Raquel e Renata Spadotto, Raquel Goto, Letícia Crocomo, na Rita Gato, toda essa turma feminina aí dessa época que eu nadei foi muito importante. Todas nadavam muito bem,
os revezamentos que a gente nadava também, nós estávamos sempre lá no pódio, então foi uma época muito legal. Certo. Então, você acha que esse favoritismo, e teve algum desses jogos aí que você era a franca favorita para ganhar e não ganhou? Aconteceu um episódio que foi nos Jogos Abertos, que eu fiquei assim, sabe, até um pouco chateada, que foi em 2001, em São José do Rio Preto. E, na época eu estava nadando muito bem, que eu tinha vindo, né, da Copa do Mundo no ano de 2000, então eu estava no auge ali do meu treinamento, né? O Gino, na época, era meu treinador, ele se tornou secretário de esportes, né? O Adilson, que era da equipe infantil, subiu como meu treinador. Então, nessa competição, eu nadei os 200 livre, 400 livres, 800 livre. A primeira prova dos 800 livre, né? Eu ganhei a prova, fiz um tempo muito bom, o Gino estava lá assistindo, nossa, é super legal, né? Você vê o apoio do seu ex-técnico, tudo, o treinador, tudo lá. 400 livre eu nadei também, fiz um tempo muito bom, ganhei os 400 livre também. E aí no 200 livre, a prova curta, a gente eliminatória e depois tinha a final à tarde. Então eu fiz a eliminatória, eu estava ali com o primeiro tempo da eliminatória. E aí eu falei, nossa, eu tenho que descansar, almoçar, descansar, me concentrar, porque, nossa, eu quero essa medalha. E os Jogos Abertos, diferente dos regionais, né, que nos abertos a gente pega o pessoal aqui da região mais forte, né? Então eu pegava, nadava com atletas da seleção mesmo, né? Fabiola Molina estava nos Jogos Abertos, vários outros atletas, o Maridela, Diogo Iabi, o pessoal aqui, às vezes, da capital de São Paulo, nadava por alguma outra equipe da sua cidade, né? Então é uma competição fortíssima porque é absoluto. E aí eu falei, quero ganhar essa medalha também aí, quero fazer o meu melhor tempo aí. E eu não consegui descansar, porque o alojamento, já viu, né? Alojamento, aquele barulho. Inclusive, até as meninas que estavam lá comigo também no quarto ficaram entra e sai. Eu falei, meninas, me deixa descansar, por favor. Então, eu cheguei para nadar, já era o terceiro dia de competição, né? Eu cheguei para nadar, eu já me sentia um pouco cansada. Mas eu falei, vamos lá, às vezes você está cansado e o resultado sai, né? E aí eu perdi a prova por batida de mão. Nossa, isso marcou muito. Eu fiz um excelente tempo, né? Eu tinha acho que 2,705 e eu nadei acho que com uns 2,720 mais ou menos eu nadei. Foi um tempo muito bom que eu fiz. Próximo do meu melhor ali mesmo. Mas a medalha escapou, né? A medalha escapou por batida de mão. Então isso Medalha de marcou ouro, bastante. medalha de ouro também. Medalha de ouro, é. Mas essas 3 medalhas aí nesses Jogos Abertos de 2001 foram as medalhas que coloquei Botucatu entre uma das melhores ali. Eu não lembro direito a colocação agora. Não sei se foi 12º, eu não lembro. Eu sei que essas 3 medalhas, e até no final do ano o Ceará fez uma homenagem muito bonita até, né? Ele começou com o destaque do ano, né? Ele premiava, né, todos os atletas da modalidade, mas ele fez um destaque do ano, onde eu, na natação, fui o destaque do ano, e foi na época o piloto de Fórmula 1 aí, o Massa, o Felipe Massa também, ele foi homenageado, foi eu e ele. Então essa prova foi uma coisa que me marcou. Mas os Jogos Abertos, como você falou, né, dessa pressão da cidade, Jogos Regionais você tinha pressão, mas você levava, porque você falava, eu conheço as atletas que nadam, eu sei que eu consigo estar fazendo um bom resultado aqui, mantendo próximo do meu melhor. Mas Jogos Abertos, né, como você já entra a nadar com essas nadadoras aí que tinham um nível altíssimo, né, aí você já fica mais assim, aí essa pressão você fica, essa pressão não pode deixar me atrapalhar. Mas, graças a Deus, eu consegui alguns resultados expressivos em Jogos Abertos aí. Com certeza, cara. Não, e isso aí, isso é o seguinte, quando você recebe uma homenagem, e que queira ou não, no Brasil aqui a gente tem um pouco a gente tem a mania de só considerar como esporte o futebol. Muita gente só considera, acho que vive só do futebol. Então, quem consegue quem consegue ter esse destaque em outras modalidades, eu acredito que assim tem que matar um leão por dia e provar sempre o valor, e talvez seja muito mais difícil que no futebol. Hoje no futebol o cara marca 2, 3 golzinhos aí, já está na Europa, já está ganhando dinheiro. Numa natação, num outro tipo de esporte é muito mais difícil, e ainda mais para
a gente não pode esconder isso. Para a mulher também é mais difícil ainda, É mais né? A difícil gente sabe ainda. que existe um preconceito, às vezes, de uma forma velada, mas existe esse É. preconceito. E O uma professor... parte. Pois Pode não, falar, pois não. Cacau. Não, e eu Não, também ia não. falar sobre essa pressão aí, uma parte também, né, da minha vida que marcou bastante foi quando ocorreu os Jogos Regionais em Botucatu, em 1996. Nessa época tinha muita menina da nossa região aí nadando muito bem, muito forte. E eu tinha que ter um estímulo para eu falei, meu, eu preciso fazer bonito aqui em casa, na minha piscina, onde eu treino, né? E aí o meu pensamento foi tudo voltado para a prova, como se eu estivesse competindo. Cada série que eu fazia, imaginava meu pai e minha mãe ali na arquibancada torcendo por mim, tudo. E aí, para minha surpresa, eu nadei a prova do 100 livre. E a prova do 100 livre é uma prova muito veloz, né? E eu não tenho velocidade nenhuma. Eu tenho ritmo, eu consigo fazer 20 de 25 segurando para 15, mas não consigo nadar um de 25 para 13, sabe? É assim, eu consigo manter esse ritmo constante. E aí no 100 livre eu nadei com a Paulette Gomes Filippini, que ela chegou a ser recordista, seleção brasileira, seleção, né? Pan-Americana, tudo, a menina nadava muito, ela era muito alta, e ela estava nadando pela cidade de Jaú, ela tinha sido contratada pela cidade de Jaú. Aí quando eu fui nadar essa prova, nossa, eu fui muito nervosa, falei, nossa, como que eu vou fazer agora, né, para nadar sem livre, onde eu vou arrumar velocidade para ganhar dessa moça, né, e ela nadava muito, né. Nossa, eu sei que eu caí na água do jeito que eu caí, falei, Deus me ajude, daí me força que eu preciso nadar forte. E eu nadei, sumiu aqui, sumiu, né, Cacau, voltou. Sobre um pedacinho. Não, não. Mas cortou um É. pedacinho só. E aí eu, Continua o só um raciocínio. pedacinho. Tá. E aí eu nadei tão forte, Cacau, tão forte que eu cheguei para um tempo lá na época eu tinha 1,3 baixinho, eu cheguei para 1,4 ali alto que deu o primeiro lugar para mim, né? E para a cidade de Botucatu mais uma vez. E fora os revezamentos, né? Que o revezamento com as meninas aí, nós conquistamos o primeiro lugar em todos os 3 revezamentos aí. Então foi um marco aí que eu saí dessa competição com 7 medalhas de ouro. Um marco que marcou demais a minha vida, né, como atleta e como superação, né, que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente determina, né, é só você se concentrar, ser persistente, que você realiza tudo que você quer. Com certeza. Não, e você é o sinônimo disso que você falou aí mesmo. É persistência e como a gente falou, não é fácil ser esportista no Brasil e olha a carreira linda que você conquistou. É. Conquistou não, está conquistando, tá? E depois nós vamos falar de outras questões. Tá bom. E isso, com isso, para a gente encerrar sobre jogos regionais, jogos abertos, então a gente teve aqui em Botucatu os jogos regionais, como você citou, em 1996, e depois agora, em 2019, nós tivemos os jogos regionais. Mas antes disso, só queria registrar o Batata, nosso amigo Batata, seu cunhado aí entrou na live. Ô, Batata, você entrou um pouquinho atrasado aí, nós falamos do Miguelzinho aí, você não escutou, hein, velho? Depois você assiste o VT aí, que nós falamos do molecão aí, molecão bom de bola. Então, e voltando aqui, então tivemos em 96 os Jogos Regionais e voltamos a Isso. ter o ano passado, né, 2019, agora no atual, na atual gestão, né? É E isso. assim, uma coisa que me deixou muito contente, cara, assim, nunca consegui falar isso para você, mas agora estou tendo a oportunidade de falar ao vivo. Essa homenagem que você recebeu ano passado de acender a pena foi uma coisa muito bacana por parte da prefeitura, um Nossa. reconhecimento. Né? Sim. Você é a maior a pessoa que mais conquistou medalhas por Botucatu na história dos Jogos Regionais. Então, quem na prefeitura que teve essa ideia, teve essa feliz percepção, foi muito bacana isso. Né? Eu sei quem teve essa ideia, não Foi. sei se você sabe, depois eu falo para você Uhum. quem foi, né? Tá. Mas que teve essa percepção. E como que foi esse momento para você lá, depois de representar a cidade por muito tempo, tanto como nadadora, como treinador, como de todas as formas aí, como que Uhum. foi daí você receber essa homenagem? Foi incrível, né? Porque eu estava aqui em São José
e recebi um telefonema, né, do gabinete do prefeito, que ele queria conversar comigo, tudo, se eu estaria disponível. Eu falei, não, tudo bem, tô disponível. Até tava indo para Botucatu com a Cláudia, que é as minhas sobrinhas, que a gente sempre passa lá uma semana ou duas com a minha família, para eles verem as meninas, né, que a minha irmã tem 3 filhas. E aí falei, não, tudo bem. Falei, nossa, né, que vai acontecer, né? E aí chegando lá, para minha surpresa, né, o Pardini me recebeu, já na entrada, assim, o pessoal já estava todo sorridente, né? Eu falei, nossa, né, todo mundo sorrindo, né? Que vai acontecer? E aí foi uma surpresa grande, né, quando o Pardini fez o convite e falou, né, que a cidade tinha muitos talentos, muitos atletas, né, que mereciam esse reconhecimento também, mas que no momento eu era a pessoa escolhida, que por todos os méritos que eu fiz, por estar sempre representando a cidade de Botucatu, né, na natação, não só na natação, né, de clube, né, de prefeitura, né, mas na categoria Master também, porque eu não parei, né, continuo sempre com a cidade de Botucatu nas costas aí. Então foi uma coisa muito assim que me emocionou bastante. Chorei a noite em casa com a família, falei, nossa, como que pode, né? Porque a gente, né, tudo que eu fiz na minha vida eu não fiz nunca para ter reconhecimento, né, Cacau? A gente faz pelo amor que a gente tem ao esporte e por você, né, por pensar, a natação me dá saúde, né, graças a Deus, não tem nenhum tipo de doença nem nada. Ela me dá saúde, ela me dá alegria, ela me deu muitos amigos que eu carrego para a vida até hoje, né? Me deu mais até do que a escola. A gente passa muitos anos na escola, mas é a natação que eu tenho meus amigos aí do meu lado até hoje. Então foi emocionante demais. O esporte, em geral, proporciona isso para gente, né? Isso é uma coisa. Pessoa que viveu no esporte, independente assim, você é um profissional, chegou no auge aí, seleção brasileira, mas o mesmo esporte amador, quem está no meio do esporte com certeza tem essa consciência da competição, e mais importante, Sim, fazer muito amigo. A gente conhece muita gente, né? É muito, muito bacana isso e é bom você. Foi muito legal você colocar dessa forma. sim. Só repetir mais uma vez, pessoal, quem ainda não participou da pergunta, para concorrer aos brindes, tá? A pergunta é a seguinte: para você concorrer a 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquete e uma sobremesa da Esqui Sorvetes, responder a seguinte pergunta: quantas medalhas a Carla ganhou em jogos regionais e jogos abertos? Quantas medalhas no total ela ganhou? Já vou falar, é mais de 100. Já vou dar uma dica aqui, muita gente acertando aí, mas são mais de 100 medalhas. Quem ainda não respondeu e quiser responder, é só responder aí nos comentários. Carla, aí vamos uma questão, a gente passando um pouquinho para fora de Botucatu, fora dos jogos regionais, né? Uhum. Você foi convocada para a seleção, você chegou a comentar, né? Você chegou a comentar, mas assim, você foi convocada para a seleção brasileira em 2000, né? Em E para 2000, a Copa do Mundo de de natação. natação, E no como, Rio de como que foi? Janeiro. Como foi essa convocação? Como que foi esse processo? Então, no ano de 2000, né, quando a FINA divulgou o calendário, né, de etapas da Copa do Mundo, divulgou que uma etapa ia ser em novembro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E com essa etapa, no troféu Finkel, no meio do ano, as atletas que conquistassem, né, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar em todas as provas estariam convocadas para estar representando o Brasil nessa Copa do Mundo. Ou melhor, entre as 8, né? Entre as 8 de cada prova, estaria podendo representar o Brasil. O primeiro, segundo, terceiro lugar teriam, né, as suas despesas pagas pela confederação. E do quarto ao oitavo lugar, caso o clube quisesse estar levando o atleta para estar participando, poderia estar levando. E na prova dos 800 livre, que era a prova que eu tinha mais chance, né? Porque nos campeonatos brasileiros absolutos, geralmente eu ficava ali entre sexto e oitavo na prova dos 800, 12º, 14º na prova dos 400, e no 200 livre, que era a prova, né, mais difícil, o 16º ali. Essas eram as minhas colocações quando eu ia disputar um campeonato brasileiro absoluto, o troféu Finkel, que hoje é o Maria Lenk, né? E o troféu Brasil.
Então, o treinador na época, o Gino, vamos treinar, Magrela, né? Temos que treinar, a gente tem condição de estar conseguindo uma vaga e ficar entre as 8, sempre consegue, vamos lá. Só que, né, a etapa estava muito forte, muito forte. Tinha o pessoal de fora, todas as estrangeiras nadando. E aí, quando eu caí para nadar, eu fiquei em nono lugar. Por, sei lá, 1, 2 segundos. Aí cheguei na arquibancada, meu técnico já, puxa vida, olha, vamos ter fé, eu acho que vai dar. Vamos lá. Aí o pessoal, não, calma, Carlinha, acho que vai dar assim, vamos ver. E aí tinha, né, uma atleta lá que era estrangeira, que acabou nadando na prova, e eles tiraram ela e me puxaram para oitavo na prova dos 800. E aí chega, né, o clube, a confederação, eles mandam uma carta, né, para os clubes, falando que a atleta, né, tá pré-convocada, e se o clube quiser mandar a atleta para disputar a Copa do Mundo, o clube poderia estar mandando. E aí onde eu consegui, né, fui a nadar a prova dos 800 na Copa do Mundo, eu nadei 200, 400, 800, e a Juliana Almeida também, ela tinha conquistado a vaga na prova que ela nada, o 400 medley lá. Então, quando anunciou lá que o Gino, meu treinador, viu, falou, Magrela, estamos na Copa do Mundo. Eu falei, nossa, Gino, não acredito, vou participar de uma Copa do Mundo, né? Vou ver esses atletas olímpicos pela primeira vez, que não sei o quê. Aí ele falou, Magrela, conquistamos. Agora, você sabe que o trabalho vai ser duro, né? E realmente, foi o trabalho mais difícil da minha vida. Eu acho que eu nunca treinei tanto quanto em 94. Em 94, eu fui morar em Araraquara, e eu fui treinar com um treinador, o Piscinão. Na época ele treinava a melhor nadadora fundista aqui do Brasil, que era a Fabiana Carreço de Oliveira. E na época eu treinei bastante com ele, cheguei a treinar num período lá de 12 a 15 mil, num período só. Eu caía na piscina às 3h30 da tarde e saía às 7 horas da noite, Cacau. Foi o período mais cansativo da minha vida. Aproveitando, uma pergunta do Guadu, uma pergunta não, com certeza ele sabe, mas quantos metros você nadava por dia? Nesse tempo? Então, nessa época aí que eu peguei a vaga para a Copa do Mundo, eu cheguei a nadar de 12 a 14 mil por dia. Era quase 80 mil aí, de 60 a 80 mil na semana. Nossa. Foi uma época super cansativa, porque eu ainda trabalhava e eu estava no meu último ano da faculdade de Educação Física. Então eu caía na piscina para treinar às 8 da manhã, ficava até às 10. Aí 10h15, 10h20 eu estava na academia, até meio-dia eu fazia academia, ia para casa, eu almoçava. Às 2 horas eu entrava no clube, que eu era auxiliar técnica da equipe do Mirim Petis. Eu ficava até 3h30 como auxiliar. Das 3h30 às 5 eu caía na água para fazer a dobra do treino. Aí dava tempo de eu chegar em casa, comer um lanche, e 6 horas da tarde eu pegava o ônibus, porque eu fiz faculdade em Avaré. Então a gente saía às 6 da tarde para estar chegando em Avaré às 7 da noite, a hora que começava a aula. E aí eu retornava de Avaré, eu chegava 10 para meia-noite em casa. Então foi uma época que foi tudo conquistado com grande sacrifício, mas com muita vontade de realizar um sonho, né? Que foi de estar na Copa do Mundo aí. Com certeza. E daí lá na Copa do Mundo, você conseguiu o 7º lugar, né, Carla? É isso? Eu conquistei, fiquei em 7º lugar, melhorei a minha marca, né? Eu tinha na época 9:10, 9:12 dos 800 livre, e eu nadei para 9:05. Foi o melhor tempo que eu fiz na minha vida. Mas foi tempo esse, né, que já era previsto de eu estar melhorando, devido aos treinamentos que eu já vinha fazendo, né? O Gino, na época que foi meu treinador, ele puxou muitos treinos. Eu fiz séries que eu falo para ele, às vezes eu converso com ele e falo, Gino, eu tenho trauma da série até hoje, não posso nem lembrar daquelas séries que sobe no bloco, prepara, vai, esse prepara, vai, marcou a minha vida. E lá na Copa do Mundo foi muito legal, porque as equipes, né, de vários países aí nadando, nadadores olímpicos, né? As chinesinhas, você falava, meu, como que a chinesinha nada rápido desse jeito, sabe? Eu tenho 1,70 de altura. São super pequenininhas, né? Pequenininhas, mais fortes. Sabe, meu, como que elas nadam, né? E aí, engraçado, assim, né? Uma passagem engraçada, né? Que você até comentou comigo. Na Copa do Mundo, eu e minhas amigas que estavam lá de outros clubes, né? Que a gente tinha muita amizade.
Às vezes a gente caía para aquecer. Vamos aquecer na raia de quem? Ah, vamos na raia do sueco hoje. Ah, vamos na raia da melhor nadadora do Medley ali. Então a gente caía na raia para ver embaixo d'água a técnica, a puxada. Sabe, a gente estudava o adversário embaixo d'água. Nossa, como que ele faz a pernada? Como que... Parecia criança, sabe? Falei, puta, era uma coisa fora do comum, né? Porque você vê uma prova, né, pela televisão, você fala, nossa, imagina, você já fica arrepiada pela competição de ver esses atletas nadando. E você tá ali presente com eles, fala, nossa, é demais. Foi demais, viu? Então, e assim, pessoal, só para você ser o sétimo melhor do mundo em alguma coisa, não é para qualquer um. Você pode ter certeza. Então, é um feito, né? Que às vezes a É, gente no Brasil também gosta muito de sempre enaltecer, ó, o campeão, medalha de ouro, não sei o quê. Você é sim, o sétimo lugar entre é, os melhores do mundo, não é num campeonatinho qualquer, é uma Copa do Mundo de natação representando a seleção brasileira. Isso é um feito. é. Né? A gente tem que. Exatamente, porque você, por esse marco, né? Isso é uma coisa, foi uma coisa assim que eu vi com um lado um pouco negativo na minha vida, Cacau, de sempre ter essa cobrança. Ah, você ficou em sétimo, nossa, mas você não conseguiu pegar medalha? Foi difícil? Então você tem que responder essas perguntas para quem não tem conhecimento, quem só acostumou, a Carla sempre ganhou. A Carla vai para uma competição, ah, ela chegou, ela vai ganhar. Não, ela não vai ganhar, ela vai fazer o máximo para ela fazer o melhor tempo dela, né? Porque, Essa é a questão. porque assim, as pessoas têm que entender que tem outras. A gente vai competir, só que tem outras pessoas que também se preparam, as pessoas Sim, se preparam, as pessoas têm também a capacidade, também treinam e a hora que cai ali, é, né? Vamos falar no seu esporte, a hora que cai na sim. piscina, vai mostrar ali o treinamento. Tem um pouquinho de sorte, tem né? Eu sou um leigo na natação, mas você acertar o apito, né? Para sair direitinho. Tem assim, É, coisas de centésimos ou milésimos podem definir uma prova. Como você diz, na batida, definir uns jogos abertos. Então, sim, a gente precisa também é, entender a competição as competições que você esteve. Então, é uma Copa do Mundo de natação. Como depois, aí você sim. começou o que é uma coisa que eu não entendi, o que é o Master, o Master na natação? Como que é? Como que é O isso? Master na natação é a categoria, né? Na natação a gente vai, das federações, a gente vai até a categoria sênior, né? A partir dos 20 anos você já é sênior no Campeonato Paulista, né? No absoluto aí, você já é sênior. E no Master, o Master ele começa a partir dos 25 anos. E pela FINA, né, Federação Internacional, ela dividiu o Master a cada categoria são 5 anos. Então, de 25 a 29 é uma categoria, de 30 a 34 é outra, 35 a 39. Então, o Master na natação é a sequência do Futebol Society, né? O pessoal que Ah, não consegue jogar mais seria mais ou menos o Futebol Society aí, entendi. né? Porque a E o gente, Master, o Master seria isso. e o... Mas começa Isso. com E o 25 anos, você Master... diz? 25 anos de Master. 25 anos, é. De 20 a 24, você até pode participar do Master, mas você é da categoria pré-Master. Sim. Pré-Master, tá? Tem provas para pré-Master ainda, mas Master mesmo é acima dos 25 anos. E eu comecei a nadar na categoria Master em 2002, que foi a primeira competição. Ainda na época eu fui participar de um campeonato brasileiro, que a minha irmã já estava, né? Junto com o Henrique Teixeira, com o Mauro Lerco, o Edson Bertani, que esse pessoal aí que nadou muito pela Botomácia, eles já estavam todos reunidos, né? O Silvio Teixeira, né? Que o filho, né, do Cid Teixeira, né? Que foi o grande mentor aí. Eles já estavam competindo pelo Master, um circuito paulista da Associação Paulista de Master. Eles faziam um campeonato no interior e aí teve essa etapa do Campeonato Brasileiro que foi em Ribeirão Preto. E aí minha irmã, não, vamos nadar com a gente, não sei o quê. Aí eu fiz minha inscrição, mas quando eu fiz minha inscrição, eu já tive né, um treinador que, poxa, você vai nadar Master, Master é fim de carreira, que não sei o quê. Então eu fui com todo aquele preconceito, né? Puxa vida, eu vou nadar o Master, puxa, será que a minha carreira tá acabando, né? Porque não queria que a minha carreira acabasse nunca, né? Queria estar competindo, competindo. Você vive aquela vida, você só sabe fazer aquilo, né, Cacau? Eu gostava muito, sempre gostei muito. E não só de competir, Cacau. Eu sou uma pessoa que hoje eu treino sozinha. Eu caio na piscina, eu faço meu treino, se eu tenho que nadar forte, eu nado, sabe?
Eu gosto de treinar. E aprendi a ser sozinha, a treinar sozinha, porque hoje eu não consigo estar treinando com uma equipe mais, né? Sim. Então, É, eu e gosto de treinar. essa questão da natação, né? Assim, eu sempre, assim, claro que eu sou um leigo, tudo, né? E aqui, só Uhum. uma coisa não posso falar assim, o Shogun falou que ele é categoria pré-máster. O Shogun, você passou de pré-máster para muito, pô. Para com isso. É isso aí. Então, assim, a natação é assim, uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Uhum. Que você falou que nadou 80 mil metros, nadava por Na 80 semana, mil né? metros por semana, né? Uhum. O que você fica pensando durante 80 mil metros ali sozinho na piscina? Como controlar esse pensamento? Como que funciona isso? Viu? Isso é o mais complicado, né? Porque tem dia que você está muito cansada. Tem dia que você está muito cansada, você olha na lousa, lá tem uma série de ritmo, de intensidade forte lá. Você fala, meu Deus, como que eu vou fazer essa série? Aí você vai rezando, você fica rezando, você fala, meu Deus, me ajuda, eu não posso errar. Aí você se concentra no tempo. Eu me concentrava muito na minha abraçada, virada, né? Você aprende a se concentrar no que você está fazendo ali na hora. O relógio, então, às vezes eu tinha séries para estar fazendo de 400, 800, 1.200, 1.500 metros. Aí eu falo, meu, como que eu vou me concentrar para nadar 1.500 metros, né? Ah, 3 de 1.500 metros agora, progressivo do primeiro ao terceiro. Meu Deus, progressivo. Então, a minha concentração, assim, eu contava, eu contava o tempo dos 100 metros, do 200 metros, do 300, do 400. Chegava no 400, eu contava o tempo do 200 que eu fiz, pro outro 200 que deu para ver, sabe? Minha cabeça ficava só tempo, tempo, tempo. Até o pessoal fala assim, nossa, falou conta para você, você responde na hora. Eu falei, também, a matemática teve na minha vida o tempo todo ali na água, né? Com certeza, né? O Tempo, né? tempo todo. E aí Sim. a concentração era assim. Mas quando eu comecei a nadar o Master, Cacau, então eu tive Uhum. esse preconceito comigo mesma. E aí eu comecei, eu fui nessa competição num brasileiro, falava, puta, brasileiro, tal, tinha meninas nadando lá, nadando bem forte, mas a minha categoria, né, porque eu era 25 mais, eu... Eita, parou de novo, hein? Voltou? Não, foi rapidinho. Voltou. Tá. E, e aí eu ganhei as minhas provas e o pessoal, não, você tem que começar a nadar com a gente, vamos participar do circuito paulista, APMN. Aí eu comecei aí, mas eu estava vindo numa fase, né, Cacau, que eu estava nadando há muitos anos já. Eu já estava numa intensidade, um volume de treino altíssimo, né? Meus tempos ainda eram muito bons, né? Então eu tinha vergonha de nadar na minha categoria, porque eu era um pouco mais forte do que as meninas aí. Então isso me brecou um pouco no começo. A minha irmã, não, você tem que pensar nisso. Porque o Master, hoje, o que é o Master? É gostoso, Cacau. Hoje são as pessoas que estão se dedicando a pensar na saúde, estão indo aprender a nadar, que muita gente que não conseguiu fazer a natação quando era mais nova, tem o preconceito que velho, depois de velho, a gente não aprende a nadar. E isso é totalmente errado, Cacau. Não tem idade para aprender a nadar. Não tem o que é mais fácil. É ser criança, é mais fácil de aprender do que um adulto, ou vice-versa. Não tem. Depende de cada um. Uns vão ter um pouco de mais medo, né? Outros não terão medo para nadar. Outros você vai ter que já estar segurando, porque já quer sair nadando. Você tem que ensinar tudo desde o comecinho. Isso é gostoso do Master. Então, no Master, quando você vai para as competições, você faz amizade, você conhece a vida das pessoas, né? A história de cada um. E é gostoso isso, e os amigos que você faz. Então, quando eu comecei a nadar, eu era muito forte na minha categoria. Então, tinha vergonha. Eu tinha vergonha, eu nadava, as pessoas queriam saber o que eu fazia, como que eu nadava tão rápido daquele jeito. Eu comecei até na parte do masculino, né? Os homens nadando nas provas, se comparando o tempo comigo. Alguns vinham e falavam assim, puxa vida, eu perdi para você, você é menina. Não Uhum. posso, não posso perder, né? Aí eu tinha que explicar, né, para eles, né, Cacau? Puxa, mas eu já treino, né? Há 20 anos que eu tô treinando, meu ritmo é forte, intenso e tal, por isso que eu consigo fazer esses tempos bons. Mas isso até foi o lado, né, da cobrança, né? E saber administrar isso também, porque eu entrei no Master achando que eu ia ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, mas eu também tive essa mesma pressão, essa mesma cobrança, né? Não do meu clube, de ninguém, mas das outras pessoas que estavam vendo eu nadar ali, porque até nas categorias menores, as meninas categorias menores também tinha aquela disputa, a gente tem que ganhar da Carla. Então não é ganhar da Carla, né? Cada um fazia a sua melhor.
Mas nem sempre todo mundo consegue ver isso, né? Muitos, eu preciso ganhar de fulano, eu tenho que fazer melhor que ciclano. Não, você tem que fazer o melhor seu ali na hora, né? Você tem que buscar o seu resultado. Se o seu resultado for melhor do que o outro, né? Parabéns, você realizou aquilo que você está treinando, né? Certeza. Carla, dentro do que você está falando é assim mesmo, né? Mas na verdade, quem faz esse tipo de cobrança, que a gente, assim, eu acompanho mais no futebol, né? Você vai, dando um exemplo, né? O Brasil foi para a Copa do Mundo, se o Brasil perde um jogo, foi o Brasil que perdeu, não foi o adversário que ganhou. É sempre essa coisa, ó, como que perdeu? Pô, do outro lado tem gente lá competente também, tem que entender isso, né? Sim. E eu imagino para vocês o esporte individual, né? No máximo um revezamento, né? No máximo um revezamento, que seriam quatro pessoas, no máximo, né? Mas cada um fazendo a sua parte. Agora, numa prova individual, né? É você ali com você. E Sim. você vai ter que superar os adversários se você quiser conquistar você quiser conquistar o seu lugar. É. O Carlos, a Lilian, acho que é, fez um Liliane? comentário. Liliane, Liliane. falou para você falar que ela é a atleta mais comportada, é isso? Mais. A Liliane, né? A Liliane Liliane. ela é super comportada e ela nadava comigo, né, na equipe da Botomaster. A Liliane foi uma amiga, né? Porque na época que eu nadava pela associação, ela era professora de aula lá de natação também. Já conheci ela assim um pouco e depois com a Botomaster ela veio nadar comigo. E ela é sensacional, Cacau. Carlinha, não preciso fazer esse treino. Carlinha, pode fazer uma série menor. Carlinha, hoje eu tô um pouco cansada. Ela e a Cláudia aqui, tô vendo a Cláudia escrever aqui. Ela e a Cláudia. Sim. E ela foi para várias competições comigo. A gente participou de campeonatos brasileiros. A gente viajou para Goiânia uma vez e foi uma competição muito legal, muito legal. Eu coloquei ela para nadar uma prova que era o 200 costas e ela gosta de nadar só 50, né? 50, 50. Falei, Liliane, você vai nadar bem. Sua prova, às vezes nessa prova, por ser na piscina de 50 metros, não tem muita gente, aí você faz mais ponto para a equipe, que também tinha isso, né? A Botomaster também disputava, né, o troféu ali, né, na competição. E só faltou ela chorar para ela nadar, mas ela foi. Saiu da prova, Carlinha, eu quase morri. Mas por você, viu? Tudo que você falar, eu faço. Faço morrendo, mas eu faço. Então foi muito legal. Muito legal mesmo. É. Carla, é o seguinte, o Instagram tem um limitador de tempo, que é 1 hora, tá? E o papo tá muito bom e estamos quase chegando nessa 1 hora e eu queria falar algumas Nossa, olha coisas. só. Eu Uhum. queria falar assim, tem a disponibilidade para a gente encerrar Continuar? e continuar depois, mais um pouquinho? Claro, Pra gente claro, tem também, sim. queria falar sobre o que você como técnico, o Mundial Master que você participou, o recordista Sim, sul-americano, tem várias coisas bacanas ainda para a gente conversar. muito tempo, Então, né, Cacau? não, passa muito Aí muita rápido. história, né? Não, e vai o papo bom, eu acho que tá interessante aí, o pessoal tá Uhum, gostando também, né? Então, uhum. O pessoal, pessoal volta vamos. também? Pessoal, ó, vamos continuar o. Aí, Sabuguinho, daí Sabuguinho tá perguntando, Sabuguinho De lá de Avaré? Avaré, tá perguntando dos jogos de Avaré e tal, daí no segundo tempo nós vamos falar então dos jogos de Avaré, Sabuguinho. Então, pessoal, vamos então encerrar o primeiro. Aqui é futebol, né, Carlos? Infelizmente tem que ter Sim, sim. primeiro e segundo tempo, né? Sim, sim. Então a gente tem que falar dessa forma aí. Então, vamos encerrar o primeiro tempo e daí voltamos daqui a pouco. Tem bastante coisa interessante aí para cá. Quem está gostando aí, se puder nos acompanhar aí, tem bastante coisa interessante. E também vamos fazer o O sorteio, né? sorteio. Lembrando que são 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, que tem novidade agora, croquete de camarão com catupiry. Se eu não falar, o Regis me mata aqui e a sobremesa da Esqui. Então, vamos só tomar uma aguinha, Carla, uns Tá 3 bom. minutinhos, a gente já 3 volta, pode minutinhos. ser? Tá Tá, bom, tá. pode ser sim, combinado. Obrigado por enquanto. Gente, aguardo vocês no segundo tempo. Muito obrigado.